Sejam bem-vindos a mais um JourneyCast, nosso segundo episódio. Hoje nós teremos o prazer de falar com mais uma pessoa responsável pela condução dos trabalhos aqui no colégio, a nossa diretora pedagógica. Nós vamos conversar com a Patrícia Maeda, ela que tem por alguns anos já trabalhado com a gente e focado numa área extremamente sensível, que é aquele trabalho dos bastidores, no sentido de conduzir a vida desses alunos na orientação, no direcionamento, na correção de dificuldades. Hoje eu queria conversar com a Patrícia e tentar entender um pouquinho a forma como ela enxerga a questão da família e a presença da família no processo educacional. Paty, seja bem-vinda, é um prazer ter você como parte da nossa equipe, é uma honra ter você caminhando com a gente todos esses anos. Eu queria que você se apresentasse para o nosso público e a gente possa começar então a nossa conversa. Muito obrigada, é um prazer poder participar desse momento aqui. Meu nome é Patrícia Maeda. Me converti ali em 99, conheci a Jesus, vim de uma família um pouco disfuncional, mas conheci a Jesus e foi um privilégio essa caminhada com Cristo. Depois de casar, enfim, envolvido dentro da comunidade cristã da igreja, fomos ordenados a pastores, ao ministério pastoral. Depois tivemos a honra de ir ao seminário, participamos 2 anos num seminário de forma integral. Então nos mudamos para Vitimarsum e moramos lá com toda a família. Na época nós já tínhamos os nossos 2 filhos. Depois disso a gente retornamos para Curitiba. Nós já estávamos à frente do trabalho do Ministério de Jovens da igreja e foi um processo de muito crescimento. Depois desse período que nós retornamos do seminário, podemos ter o privilégio de trabalhar com os casais. Nós ouvimos da parte de Deus de que no nosso período dos jovens, já haviam 10 anos caminhando, servindo jovens, e entendemos da parte do Senhor que era um novo tempo, um novo ciclo, e precisávamos trabalhar famílias, com casais. Então a gente assumiu o Ministério de Casais. Na época o Ministério não estava ativo, conseguimos trabalhar e fazer um trabalho bem legal com as famílias da comunidade. Ou seja, só aqui já tem mais de 20 anos de experiência dentro da igreja, conduzindo trabalhos de maneiras diferentes, seja na parte do aprendizado, o tempo que você ficou numa espécie de seminário, não sei se posso chamar dessa forma, e depois trabalhando com jovens e casais. Jovens, casais, e depois assumimos educação de filhos, que no caso seria uma escola, educando os filhos à maneira de Deus. Então, material da UDF, da Universidade da Família, como apoio, e nós realizamos alguns cursos, dentro dessa área, orientando os pais e famílias de como conduzir o processo ali com seus filhos, do dia a dia. E essa guinada que você teve recentemente, na sua vida, com toda essa experiência que você teve, principalmente nessa última parte de trabalhar com a família e de repente você se vê dentro de uma escola, em algum momento virou alguma chave para você. Primeiro se envolver com a educação, estava na parte ministerial, e depois trazer essa experiência do ministério para dentro de um colégio, de um processo. Como é que foi isso para você? Então, referente à questão do chamado de Deus, sobre as nossas vidas, quando a gente tem lá Mateus 28:19, que diz: ide, por todas as nações, pregai o evangelho, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí temos a parte que diz, ensinando-vos a guardar tudo aquilo que vos tenho ensinado, Sim. Então, eu acredito que o papel da igreja é educacional. Então, e dentro desse ambiente escolar, até nós como uma escola confessional, que nós temos essa
essa unidade, né, entre igreja, família e escola, para que todo o trabalho da formação do caráter do indivíduo, né, seja trabalhado, formado, é muito importante. Então essa unidade, né, entre esses 3 pilares, podemos dizer, ele é fundamental. Então quando eu vim para esse ambiente escolar mesmo, comecei como secretária pedagógica, fui para o setor de orientação educacional e depois assumi a parte da direção pedagógica. Então, assim, eu sempre entendi isso aqui como um chamado. Isso aqui é uma extensão da igreja. Eu vejo que como corpo nós estamos trabalhando e isso faz parte da formação integral do indivíduo. E você consegue perceber que no momento que você entrou, você começou a ver o outro lado da moeda em algumas situações que nós talvez não encontrássemos na igreja, à frente de um ministério. Dilemas familiares que envolvem outras situações do dia a dia. E daí, de repente, você consegue compreender o lado em que você está à frente de um projeto ministerial, numa igreja, e de repente ver como isso pode ser complementado na vida dessa família por meio do filho dele numa escola confessional. Isso para você foi um entendimento, é algo que você já tinha enxergado, só não tinha experimentado? Você já tinha experimentado? Como é que você viu essa situação? Eu vejo assim que dentro do ambiente escolar, então nós temos acesso a gente trabalha, né, com várias famílias, né, e cada uma tem a sua forma de trabalhar, né? Então, assim, nós entramos nesse processo, né, dentro do colégio e essa parceria com as famílias no intuito de poder auxiliar. Eu vejo que os pais, eles têm um desejo ardente de cuidar da sua família, de estar presente com a sua família, de poder educar, tocar seus filhos, mas muitas vezes não sabe o como. Entendi. Então, em algumas questões, quando a gente tem a oportunidade de conversar com a família, né, de trazer ela para dentro do colégio e conversar, né, algumas temáticas, muitos pais, eles trazem essa dor. Como eu faço? Sim. Eu tenho meus filhos, eles estão nessa situação, tenho vivido esse contexto familiar, mas como eu faço? Então, como se fosse proporcionar ferramentas para eles, talvez? Maneiras de ajudá-los nesse sentido? A forma prática do dia a dia. Sim. Então, muitas vezes os pais, não é que eles não realizam porque eles não querem ou porque são negligentes. Sim. Mas muitas vezes porque não sabem como fazer. Sim. E é importante, às vezes, entender a rotina familiar, aquilo que eles estão vivenciando e dentro daquilo nos colocar como do outro lado, no sentido assim, como eu posso agregar, como eu posso ajudar, né? E dentro da experiência que nós temos como escola e dentro da experiência deles que eles têm vivenciado como família, nós unimos forças no intuito de poder auxiliar. Certo. Embora também contamos com o processo da nossa capelania, que também vem com as orientações, né, acerca da caminhada espiritual mesmo, né? Então, essa parceria, ela é muito importante dentro desse processo, né, dessa questão. Eu vejo assim que a escola, a escola por princípios, né, podemos dizer assim, nosso colégio, né, que trabalha dentro dos 7 princípios, como é importante, a nossa visão é o quê? Discipular nações, né? Nós entendemos que nós temos o chamado de transmitir, né, os valores e os princípios, né, de Deus a uma geração. Sim. Então, mas se a família não estiver engajada dentro desse mesmo propósito, o trabalho é muito árduo. Então, é importante que a família também assuma o seu papel de discipuladores naturais de seus filhos, eles já são, né, seus discipuladores naturais, né? Então, eles assumirem esse papel, né, no processo de discipulado, que é passar os valores, que é passar os princípios, e isso tudo a gente só consegue passar por exemplo, né? Eu preciso ser um exemplo para o outro. A gente cobra muito isso dos nossos professores. Sim. Você é um modelo. E as crianças aprendem por modelo. Uma coincidência boa aqui, né? Foi um dos pontos mais enfatizados pela Tânia no podcast anterior,
né? Para quem não viu, inclusive, nós vamos deixar aqui em cima ou na descrição do vídeo, link do nosso podcast anterior. Ela trouxe exatamente esse ponto que você está falando, que é a importância da figura do professor em sala de aula, não só como um mediador, um agente meramente transmissor de conteúdo, mas como currículo vivo. A pessoa que ela é, de fato, o exemplo que deve ser permeado ali a vida do aluno, trazido à tona na vida do aluno, de modo a despertar nele um desejo seja de transformação, de aperfeiçoamento, de qualquer coisa. Você acha que esse é o ponto-chave no processo que você trabalha, na tentativa de mostrar tanto para os pais quanto para os teus professores a importância deles serem exemplos e a partir daí extrair do aluno melhor? É essencial o modelo. As crianças aprendem por modelos. Sim. Não basta só eu falar, eu preciso mostrar o como. Sim. Então, em casa, né, contando assim um pouco da experiência que eu tenho vivido, né? Sim. Não basta eu chegar para o Israel, né, para o meu filho e falar, escuta, você precisa fazer devocional. Quando na verdade, quando ele passa na porta do meu quarto, ele não me vê lendo a Bíblia. Ele não me vê buscando ao Senhor. Uhum. Né? É um modelo. Não adianta nada eu falar para ele, não minta. Quando na verdade, ele vê que eu acabo mentindo. Né? É incoerente. A criança ela já vai crescendo entendendo esse processo, mas quando ela chega na parte de ser adolescente, é onde os pais perdem o coração dos seus filhos. É tipo o pai cobrar do filho, leia, mas ele nunca leu com o filho ou na frente do filho. Exatamente. Porque para ele é incoerente. Ele começa a questionar, mas espera lá, meu pai fala uma coisa, mas não faz. Logo, eu também tenho essa prerrogativa de fazer da mesma forma. Sim. Então, e a gente começa a perder o coração dos nossos filhos. Porque eles começam a se distanciar e Sim. nós também. Né? Estava olhando assim um pouquinho de uma pesquisa que fala sobre o aumento do consumo de crianças e adolescentes nas redes sociais, na internet. Sim. Se eu não me engano, é uma reportagem ali de 2022, 2023, e ele fala que aumentou para 7 horas, 8 horas o consumo de rede social por dia. Meu Deus. E o que ocorre? Eu fico a pensar, quem está discipulando os nossos filhos? Quem está discipulando as nossas crianças? Uhum. E que geração iremos deixar? Né? Porque a palavra de Deus diz, ensina, é importante ensinar. Né? Ensina aos filhos dos filhos dos filhos. Né? A nossa geração tem que saber quem é Deus. Sim. E o papel do pai discipulador é muito importante, dos pais discipuladores é muito importante. Então, se a escola ela trabalha essa visão, né, do currículo dentro da cosmovisão bíblica, do professor que é o modelo, que também tem o seu papel discipulador, eu tenho essa criança também envolvida num corpo, né, de igreja, envolvido também, servindo uma comunidade, né, envolvido nos processos, nos trabalhos, né, de prestação de contas, né, de servir um ao outro, né, de ser parte de uma comunidade, ok? Aí eu tenho também a família trabalhando, né, o discipulado, o dia a dia, né, dentro Sim. de casa. Então isso tudo só reforça, né, esse trabalho do ensino dos valores cristãos e daquilo que essa criança vai se tornar como adulto na nossa sociedade. Então é um trabalho, a gente não faz sozinhos, né? Não fazemos, né, sozinhos, precisamos. É impossível, do jeito que você está falando, separar família, igreja e escola. É impossível, como pai, falar para a escola, né, depositar minha filha, meu filho por 4, 5 horas na mão de outra pessoa que eu não sei se procede os valores com aquilo que eu acredito, se estão alinhados com aquilo que eu ensino, se eles vão ensinar algo que eu não tenho o hábito de ensinar e vou moldar a vida do meu filho. Então, do jeito que você expõe, é muito clara essa necessidade de uma unidade entre todos e, ao mesmo tempo, a responsabilização, entender o papel de cada um. Porque se olharmos esse aumento do consumo da rede social, então você já tem a criança aqui no período, né, da manhã ou da tarde.
Aí nós temos a criança que vai para casa e está conectada à rede, né? Sim. Constantemente, às redes sociais. E aí eu fico a pensar onde está a presença do pai e da mãe, né? Sim. Como que eles vão ensinar? Né? Que horas? Que horas, né? Muitos chegam cansados, né? O filho tá já quietinho no quarto, já passa lá, né? Dá um oizinho, mas e aí, qual o nosso interesse em sabermos o que os nossos filhos estão vendo? Alguém está discipulando. Sim. Isso é uma coisa que eu tenho que pensar. Se eu, como mãe, não estou discipulando, alguém está fazendo isso. Porque nesse período que eu não estou ensinando, alguém está ensinando. E ensinando sobre temas sensíveis, né? Aí eu tenho orientação familiar, orientação sexual, orientação vocacional, eu tenho a questão psicológica do aluno em relação a sentimentos, valores, quem está suprindo certas necessidades emocionais, então tem toda uma situação perigosa nisso, algumas armadilhas, né? Sim, e é importante essa visão do pai intencional. Sim. Né? O que você tem visto, o que você tem acessado, né? Às vezes a gente não corre-corre, eu lembro de uma situação, no período até de pandemia, que eu entrei no quarto da minha filha, e ela virou, ela estava fazendo uma tarefa, uma atividade, ela virou para mim e falou o quê? Eu perguntei o quê? Ela perguntou o quê? Daí eu perguntei o quê no quê? Né? Porque o que aconteceu? Ela falou assim, o que você quer, o que você precisa. Sim. Né? E ali eu entendi o Espírito Santo falando, você só entra no quarto dela ou para dizer aquilo que falta fazer, né? Sim. Ou para pedir algo, né? Você fez aquilo, você lavou a louça, você deixou aquilo lá no banheiro, você juntou aquilo lá. E aí foi quando o Senhor falou, eu preciso investir tempo de qualidade. Então, entrar no quarto dos nossos filhos sem precisar de algo necessariamente? Sem precisar de algo, apenas pela intenção de usufruir de um tempo com eles. Sim. E aí eu, naquela ocasião, eu realmente não tinha nada, né? Eu só queria dar uma olhadinha nela, mas eu entrei e deitei na cama e fiquei ali. Ela ficou escrevendo mais um pouquinho, aí ela saiu, né, da onde ela estava e veio deitar comigo. Ela encostou aqui, eu comecei a fazer um cafuné e ali a gente começou a conversar. E foi quando eu vi que a janela do coração abriu. Sim. Quando a janela do coração abre, esse é o momento de nós inculcarmos a palavra de Deus. Esse é o momento que nós temos a oportunidade, tem que ter essa sensibilidade de entender quando a janelinha do coração abre. Da mesma forma a criança aqui dentro do colégio. Existem momentos que ela vai abrir. Sim. Né? Ela vai abrir o coraçãozinho. E é aquele momento que você pode inculcar valores, né? Ajudar a entender. Às vezes, nesse momento de abertura pequena, às vezes, numa pequena janela, que você sente dores, você sente lutas, desafios, questão de estima, né, de autoestima, aquela coisa toda. Eu particularmente sou testemunho de que você tem um dom, uma habilidade muito grande nisso, porque quando o modo CSI abre e acontece, as investigações rolam, você acaba entrando em áreas que acabam cooperando para o desenvolvimento não só da criança, mas também da própria família, que às vezes não tinha percebido algo e que nunca reparou que havia primeiro uma janela e que essa janela estava fechada. E aí essa família não tinha acesso a coisas, às vezes, que você, com um olhar, talvez pela experiência, pelo entendimento e obviamente orientado pelo Espírito Santo, consegue puxar para si. E assim, uma oportunidade de se trabalhar de novo, conjunto, escola, família, e aí trazer a igreja por meio da capelania ou por meio do projeto que essa criança está envolvida. Eu vejo que é algo que você tem. Você, antes de conhecer e trabalhar com os alunos numa escola de fato, na igreja, lá na época você trabalhava com a escola de pais, né, trabalhando, como você falou no começo, né, a questão dos pais e filhos. Você já via isso como uma demanda? Você enxergava isso? Como é que foi para você esse entendimento? Assim? Como é que Deus colocou isso para você? Então, claro que dentro do material, né, que a gente trabalha, existe, né, essa questão de como você criar uma criança moralmente, como você criar uma criança com responsabilidade, como você criar... E tem realmente essa
uma lição ali dentro que fala sobre essa questão da Sim. abertura do coração, né? E que é um momento que muito chave, né? Sim. Claro que você está constantemente ensinando, mas tem um momento que eles permitem você acessar a alma deles, assim, Sim. né? É onde eles vão compartilhar dores, desafios, e é muito importante a gente se colocar numa posição de que ele entenda que não está sozinho nessa jornada, Sim. né? E não se sinta abandonado, né? Recentemente eu tenho estudado um pouquinho sobre a questão da reparação, né? Uhum. O que é a reparação? Muitas vezes a gente está naquele dia a dia em casa, né? E de repente Com a máquina moendo, literalmente. isso, você tá naquele estresse, tem que preparar o almoço, tem que arrumar a casa, e aí teu filho vem falar alguma coisa, você responde outra e dá um enrosco, e ali você percebe que não terminou legal porque você gritou, a criança também gritou com você e cada um ele foi pro quarto e cada um foi para um canto. E aí a criança fica no quarto se sentindo culpada, porque vem, né, a acusação, vem o sentimento de culpa, né? A gente também se cobra, o que eu fiz, Sim. né? Mas também, por que falou daquele jeito, se não tivesse falado daquele jeito também? E a gente vai argumentando e vai remoendo aquilo, né? E muitas vezes nós não somos ensinados a reparação. É importante nós entendermos o tempo de reparação, que é Sim. o quê? Eu poderia ir até lá e pedir desculpa, mas o desculpa vai fechar o assunto. A reparação, ela vai abrir, que vai permitir eu entender a minha posição e entender também, me colocar no lugar dele também. E muitas vezes nós não somos trabalhados para isso, de entender, de ir até, né? De às vezes chegar lá no quarto, bater na porta, né? Sentar na cama, né? E falar, olha, me desculpe, né? Eu entendo que aqui, né? Eu fiz errado, né? Eu não deveria ter gritado, né? Eu deveria ter feito de outra forma, mas você não está sozinho, né? De abrir para o diálogo. De repente... Não fechar o assunto de uma vez sem poder trabalhar. De abrir esse diálogo, né? Onde eu posso... Eu não soube te ouvir, mas eu estou aqui para te ouvir. Pode falar o que você queria dizer. Sabe? E de repente deixar com que os nossos filhos, né, essa jovem, possam falar, olha, eu quis dizer isso. Né? E eu poder ouvir realmente. E falar, puxa, eu não entendi dessa forma. Eu entendi de uma outra forma. Né? Acredito que você pode melhorar na forma de você se comunicar aqui, mas eu entendo que eu também. Né? Então, assim, é algo mais profundo a reparação. Né? É algo onde eu vou ressignificar aquele momento e fazer com que ele, né, a criança entenda de que eu estou ali disposta, né, disposta, que eu quero conversar, eu quero resolver, eu quero, né? Então é algo que eu estou assim estudando um pouquinho sobre o tema, né? Tenho visto alguns autores, né, dentro dessa área da reparação e que eu acho que é algo que a gente, né, eu já trabalhava um pouquinho isso, mas não tinha um entendimento, né, e agora um pouquinho desse entendimento da reparação, como é importante a gente, para que a gente possa caminhar juntos, né, nesse processo, né. E isso acaba vindo para a escola de alguma forma, né, quando não acontece esse diálogo, essa conversa, esse trabalhar de dificuldade, você vê que a criança começa a apresentar sinais. Seja no relacionamento com os colegas, com os professores, às vezes com vocês na parte pedagógica aqui, na parte da orientação, na parte da disciplina mesmo em relação a alguma situação que ela venha a fazer ou a cometer, e aí é um desafio maior, porque daí você já viu que não houve isso da parte da família, e aí vem para a escola, né? E como escola, como é que você pensa em buscar uma solução nesse sentido? Trazer de novo a responsabilidade para a família, promover um diálogo, ser um intermediador? Como é que é para você isso? Então, quando a gente identifica, né, porque às vezes a criança ela vem, às vezes irritada, né, com dificuldade na escola, mas isso é referente a alguma situação, demanda que vem de casa. Sim. Então, possibilitar ouvir. Às vezes o que a criança necessita é apenas conversar, porque ela não teve tempo, ela não teve condição, ela não sentiu abertura, então ela quer ser ouvida. Então, o primeiro passo é ouvir,
né? E dentro desse processo, né, de ouvir, né, a criança, né, as suas demandas, tentar identificar, né? Sim. Mas essa é uma visão, né, dela, isso é um fato realmente, né, isso aconteceu, não aconteceu, começar a compreender, porque são assuntos muito, não tem uma regra, Sim. né, não tem algo assim, né, muitas vezes é ali no processo mesmo que você vai identificando. Um exemplo de uma aluna que eu tratei há alguns anos atrás, e eu conversando com elas, né, as dificuldades na entrega, se cobrando muito, né, crise de ansiedade para fazer as provas, com muita dificuldade, e eu comecei a conversar, mas, né, por que se sente assim, quando isso começou, e dentro disso ela foi desabafando, foi conversando, e aí ela contou o histórico familiar dela um pouquinho, mas no meio da conversa ela falou que ela não tem nenhum contato físico com a mãe. Contato físico, abraço? Abraço, contato físico nesse sentido. E eu perguntei pra ela, eu falei assim, mas por que não? Ela falou assim, eu não sei, eu não consigo, ela não vem e eu também não vou. E aí eu propus pra ela, então você vai quebrar esse ciclo, né? Sim. E aí reafirmei, né, que a mãe ama, né, que ela tá ali, né, que a mãe se importa, que ela, sabe, transformar a forma que você vê o outro. Sim. E eu reafirmei, né, toda essa questão, né, olha, né, muitas vezes a gente conhece já, né, a família, olha, eu conheço tua mãe, né, ela te ama, ela se importa com você, né. E aí eu fui apontando algumas coisas, né, dentro da própria conversa dela, e dentro disso eu falei pra ela, falei assim, eu quero te dar, né, um desafio, né, quando a mãe chegar do trabalho, em casa, cansada, desgastada, você vai até ela e você vai dar um abraço bem forte nela. Porque isso também pode partir de você, né? Sim. E aí dentro disso ela foi, né, até a mãe, abraçou, e aí no outro dia, dali a algum tempo, né, eu olhei, né, me encontrei com ela, e aí, como foi? Ela falou, foi muito bom. Eu pude dar um abraço, né, na minha mãe, foi muito bom. Eu falei assim, e você não deve parar, né? Então, dentro, né, dessa questão, né, de reparo, dentro dessa questão da chavinha, né, de abrir o coração ali em determinados momentos, a gente consegue identificar algumas coisas, né, e dentro disso trazer algumas práticas, né, que realmente correspondem, né, àquela criança, né, àquela família, né. Agora, existem outras situações que a gente percebe que os pais precisam saber realmente desse sofrimento que a criança está vivenciando, que muitas vezes não é de conhecimento da família. E aí a gente chama os pais para conversar, olha, eu tive oportunidade, né, percebemos isso, identificamos isso, gostaríamos de trazer o conhecimento da família, e muitas vezes não é do conhecimento da família, né, mas isso ajuda muito, né, muitos pais depois agradecem a escola falando, olha, muito obrigada, porque isso foi muito importante, porque eu posso agora ser intencional nessa área, né, eu posso dar uma assistência melhor nessa área, né, e dentro disso melhorar a relação entre pais e filhos, e claro, isso vai refletir dentro da escola aqui também, nas interações sociais deles, entre eles, o professor, eles e os colegas, né, isso em todas as áreas acaba gerando benefício, né? Sim, apesar de você ter comentado que cada um dos problemas, cada uma das dificuldades, elas não são baseadas, engessadas, né? Cada qual tem uma situação, uma individualidade ali, um problema muito específico, muitas vezes você não sabe, precisa investigar e no processo você descobre, mas você tem sentido, você consegue, imaginando que tem alguns pais nos ouvindo agora, você consegue identificar alguns pontos assim, grandes, graves, que estão ocasionando cada vez mais esses distanciamentos, e que se essas famílias ouvissem isso, entendessem isso de maneira proposital, intencional, elas mudariam talvez algumas situações dentro de casa, né? Seja no tempo que você passou trabalhando com as famílias na igreja ou agora trabalhando com as famílias na escola. Você percebe
que alguns dilemas modernos, né, seja o tempo de trabalho, seja o uso excessivo de tecnologia, a falta de tempo à mesa, tempo de qualidade que você citou com a sua filha agora há pouco, você acha que algumas dessas situações ou outra está se tornando um grande vilão e tem espalhado cada vez mais essa problemática dentro de casa? Eu acredito que a comunicação, sim, né, eu vejo que existe uma dificuldade de pais e filhos se comunicarem, né? Certo. Então, assim, é sempre muito estressante essa comunicação. Muitas vezes a criança não se sente entendida ou compreendida e dentro Sim. disso ela acaba abandonando. Se fechando ou desistindo. Ela se fecha, abandona. Uhum. Ah, eu não vou falar com meu pai, com a minha mãe, porque Ninguém eles não me vão me entende. entender mesmo. É o famoso ninguém me ouve. Muitas vezes a gente ouvimos, mas não estamos ouvindo mesmo, né? Sim. A gente ouve, mas não está escutando. Sim. E eles percebem isso, né? Muitas vezes essa falta nessa questão da comunicação, Uhum. né? Lembrando que comunicação não é aquilo que eu, né, tô dizendo, mas é aquilo que você está absorvendo, né? Sim. A comunicação assertiva é essa, né? Uhum. Quando eu realmente identifico que Me você faço entendeu. entender, né? Exatamente. Eu faço o que você mas entenda. eu cansei de falar, mas falar não quer dizer que você está comunicando realmente alguma coisa, né? Sim. Não está sendo entendido pelo outro lado, né? Então eu vejo assim que essa comunicação ela é importante, né? Muitas vezes os pais estão conversando com seus filhos, mas estão no celular. Uhum. E eles percebem que você não está com ele. Sim. E ele logo para de falar. Eu falo isso porque existe algumas situações, por exemplo, com a minha filha, que às vezes ela tá falando e eu tô terminando de digitar um texto, né? Então às vezes eu falo pra ela, espera só um pouquinho que só tô concluindo aqui, né? Daí termino de concluir, tô falando pra ela, daí vem outra mensagem, peraí, não, né? Não, nós vamos conversar? Então tá bom. Então eu vou deixar o celular do lado, eu estou inteiramente com você. Sim. Então eu vejo que eles percebem isso, né? Uhum. De que eles não estão tendo essa atenção e aí eles acabam não querendo conversar. Então acho que uma forma que a gente pode investir dentro das nossas famílias é essa comunicação. Estabelecer comunicação. Essa comunicação, né? De ouvir, né? E não é só a questão de eu falar, né? Mas eu também de ouvir o outro, né? E não ficar na defensiva, né? Porque toda a gente acha que é uma crítica deles a nós, Sim. né? E às vezes a gente está rebatendo aquilo e às vezes a gente tem que abaixar a guarda e falar, ok, eu quero te ouvir, realmente quero te ouvir. Pode ser que eu não esteja concordando com muita coisa que está sendo dita, Sim. mas eu estou ouvindo, né? Aí dentro disso organizar, agora vou falar. E aí pontuar as coisas e isso desgasta no sentido assim de que consome tempo. Sim. E muitas vezes aquele assunto, ele pode se tornar um assunto não só daquele dia, mas de outros dias. Uhum. E muitas vezes nós, pais, estamos cansados. E a gente não quer se desgastar com isso. Sim. Eu tô cansada, não quero conversar sobre isso. Mas eu preciso conversar sobre isso. Uhum. Porque talvez essa seja a única oportunidade que eu tenho de conversar sobre isso. Sim. Há uma disposição da outra parte de trabalhar isso e eu preciso aproveitar, né? Sim. Então eu acredito que a comunicação, né? Eu acho que as redes sociais, a gente precisa cuidar para não abandonar na rede social. Né? Deixar a rede social educar ou orientar ou amar o seu filho como você deveria. Exatamente. Então, assim, no sentido assim, ok, ele tá no universo digital, eu também tô no meu, mas e aí? Não tem conexão nenhuma. Sim. Né? Então eu preciso trabalhar essa questão de ter um olhar intencional, Uhum. né? De estipular horários, né? Claro que a Isabela hoje com quase 18 anos, acho que a próxima, né? Nós estamos aqui dia 1º, daqui 2 semanas ela já completa 18 anos, né? Então ela tem assim uma liberdade, né, maior, mas o Israel que já tem 13 anos, eu ainda tenho essa questão, né, de identificar com quem você está falando, como que você está falando, como que Sim. é, né, quanto tempo você passou, o que você tem assistido, né, o que você tem assistido no YouTube, o que você tem, né, porque muitas vezes é a rede social que está discipulando, né. Eu ouvi numa rádio que eu achei bem interessante,
que uma mãe trouxe uma pergunta para o profissional, no sentido assim, peguei meu filho vendo pornografia, e agora, na internet? Sim. E o especialista, ele falou, olha, a curiosidade, ela é natural ali do ser humano. A questão é aonde ele está suprindo essa curiosidade. Sim. Né? E aí ela traz, esse especialista, ele traz uma visão que me impactou muito, que falou assim, você pegaria seu filho de 9 anos, de 10 anos, de 11 anos, levaria, vamos pegar uma praça conhecida que... sei lá, uma Praça Tiradentes, assim. Praça Tiradentes ou passeio público, né? E você largaria seu filho lá e falaria, olha, daqui 3 horas eu vim te buscar, ok? Ok. E ia embora? Jamais, não, né? Não faria isso. Mas a gente faz isso quando deixamos os nossos filhos na internet sem supervisão. Porque da mesma forma que uma criança está numa praça pública sujeita a todo tipo de maldade, né, a todo tipo de influência, né, ali, da mesma forma a rede social não muda isso. Né? Nós temos ali abusadores, nós temos ali pessoas, né, de má índole, nós temos ali talvez um número muito maior de exposição de pessoas, né, do que realmente até numa praça mesmo, né? Então, e isso me fez parar para pensar um pouquinho, de ser de alguma forma mais intencional nesse processo de orientação, né, do que está assistindo, como que está, né, lá em casa, Netflix, Disney, Amazon, lá Prime, enfim. Às vezes a gente está escolhendo um filme em família e o Israel fala, mãe, é mais de 18 anos, você pode assistir. Aí eu falo para ele, falei, quem define a faixa etária, né, quem define o que eu vou assistir não é a faixa etária que é colocada ali. Quem define o que eu vou assistir são os meus princípios e os meus valores. E isso é uma coisa que eu transmiti para ele. Cuide com aquilo que você está vendo. Porque o fato de ter a faixa etária livre, ou 15, ou 12, ou 10, mesmo assim... Não é porque eu posso, eu devo, né? Exatamente. E é importante ter esse olhar crítico com aquilo que está assistindo. Sim. Da mesma forma, o YouTube ter um olhar crítico daquilo que também está sendo dito. Né? Pera lá, né? Tá lá o YouTube lá rindo de um vovozinho que caiu, quebrou a perna na calçada, olha que engraçado. Não, não é engraçado. Não se deve rir disso. Né? Sim. Imagine se fosse a sua avó, sabe? Então são coisas assim que precisa levar eles a reflexão, a pensar. A ter essa reflexão. Será, né, que realmente isso glorifica a Deus? Será que, eu falo muito para os alunos aqui, se eu tivesse um dispositivo tecnológico, assim, de última geração, e eu dissesse que agora, na TV aqui, vai aparecer, eu vou escolher um de vocês, e quando eu escolher um de vocês aqui, eu vou dizer que tudo que está no teu celular vai aparecer aqui nesse telão. Sim. Vai aparecer aqui tudo que você acessa no TikTok, no YouTube, todos os conteúdos. Tudo que você já viu quando ninguém tá vendo. Teu Instagram, teu WhatsApp, tudo aqui. E aí eu pergunto para eles já ficam assustados, como será que existe isso, né? Enfim, nem sei, né? Mas falei para eles, eu falei assim, e aí, vocês vão ter vergonha ou vocês estão tranquilos? Porque isso glorifica a Deus. Sim. Né? E muitos baixam a cabeça e falam assim, eu teria vergonha. Eu falei assim, então tá na hora de mudar. Tá na hora de você rever essa questão. Porque pecado é isso, né? É tudo aquilo que eu faço escondido. Né? Eu falo, você precisa ter isso, a sua vida, né? A sua integridade, né? Ela precisa, tanto aqui como no secreto, como em qualquer lugar, né? Tem que ser a mesma coisa, né? Tem que ser para a glória de Deus mesmo. Eu vou te deixar um pouco mais desconfortável. Eu vou pedir para você deixar uma mensagem para os pais, para os professores, para qualquer um que está ouvindo esse nosso podcast, diante de tudo que você comentou, né? Não só sobre a importância da responsabilização da própria família nesse processo de educação, a importância da comunicação, do saber estabelecer vínculo, do conseguir ter acesso à janelinha, espiar a janela,
Mas eu quero encerrar o nosso podcast com você deixando uma mensagem nesse sentido, né? Muitos pais com certeza ouviram com muito temor, com muita sabedoria o que você está falando. É primordial para a gente tentar mudar essa geração, isso é um fato, mas tenho certeza que muitos ficaram, tá, e agora? Mas eu não sei como começar. Eu não fui ensinado assim. Eu me tornei pai, me tornei mãe, hoje tenho uma família e eu tenho lacunas. Pode ser algumas que você citou aqui hoje, pode ser em outras áreas que não foi falado aqui hoje, mas que gerou um despertar. Como começar? Né? Qual que é a mensagem que a Patrícia poderia deixar nesse sentido? Como começar? Eu acredito que seja na questão da reparação, talvez. Eu acho que eu, como mãe, eu preciso fazer uma autoanálise. Uma autoavaliação. Me avaliar e dentro disso identificar o que eu posso melhorar. Certo. Né? O que eu tenho feito e o que eu posso tornar melhor. Perfeito. E dentro disso, se precisar, né, ter que chamar os filhos, ter que chamar, olhar olho no olho, dizer, olha, até aqui eu agi dessa forma e talvez a forma que eu tenho agido não tenha sido legal, mas a mãe está disposta a mudar. Eu acredito que a nossa família não quer que caminhe para essa direção. Sim. Então nós vamos trabalhar numa outra direção. A partir de hoje nós vamos estabelecer alguns limites, algumas regras que vai ser bom para mim, vai ser bom para você, vai ser bom para nossa família. Então me perdoe se até que eu tenho feito dessa forma, né? Quero te ouvir aonde te feri, né? Dentro disso ouvir, perdoar, sabe? Trazer isso e estabelecer uma nova rotina, né? Uma nova forma de caminhar. Certo. Né? Então, né, se você tem, vamos supor, né, mentido, né, trabalhado dentro da mentira, então a partir de hoje nós vamos trabalhar a verdade. Se eu tenho, a minha comunicação ela tem sido agressiva, debaixo de gritos, né? Se eu não tenho respeitado, se eu tenho, né, agido de uma forma, uma comunicação violenta, então, pera lá, a partir de hoje nós vamos mudar isso. Sim. Né? Enfim, estabelecer, né, e também identificar os pontos fortes da família. Sim. Né? O que eu preciso trazer uma identidade para minha família. Uma das coisas que eu deixo também como sugestão, em casa nós gostávamos, assim, a gente fazia mais porque as crianças eram menores. Né? Mas de fazer o brinde da família. Então tinha aquele momento, né, da refeição, a gente servia o suco e a gente olhava assim e falava, vamos fazer um brinde. Vamos brindar o quê? A nossa família. Então, a nossa família é vitoriosa. Aí o outro, né, membro da família, a nossa família se perdoa. Aí o outro, a nossa família se ama, se respeita, sabe? Trazer a identidade para nossa família. Nossa família, a família Maeda, ela é conhecida de que forma? Ela é conhecida por um lar de amor, de respeito, de verdade. A família Giger, ela é conhecida pelo quê? Então isso precisa estar muito fundamentado na vida dos nossos filhos. Porque o dia que acontecer as dificuldades, os problemas, eles vão saber correr para um lugar. E que esse lugar não seja as drogas, que esse lugar não seja as ruas com amigos e amizades erradas, mas que esse lugar seja o lar, seja a casa, porque ali encontra um lugar realmente de refrigério. A gente pensa, mas faz tanto tempo, será que vale a pena reparar? Ele nem lembra, né? Eu falo, um exemplo que eu vi até de uma profissional que eu achei bem interessante, que eu me emocionei muito, ela falou assim, imagine um pai, uma mãe, enfim, né, alguém, um ente querido da tua, né, na tua vida. Sim. Você sabe que errou muito com você, mas que de repente você recebesse uma ligação dessa pessoa e essa pessoa ligasse para você e falasse assim, olha, eu estava aqui pensando no nosso relacionamento e eu percebi que eu errei muito com você. Sim. Eu percebi que eu fiz coisas que hoje eu jamais faria novamente,
mas eu quero te dizer que eu sinto muito. Eu quero dizer que eu estou aberta a te ouvir, quero ouvir, né? E eu quero me reparar com você, e eu estou disposto a te ouvir. E eu quero realmente pedir perdão e começar novamente, sabe? Então eu vejo assim o quão isso não nos faria bem. Com certeza. Né? Então há tempo, tem como, né? E nós precisamos querer, né? Então Sim. É o nosso papel discipular nossos filhos. A família é uma instituição sagrada, maravilhosa, que vale a pena lutar, vale a pena correr, vale a pena trabalhar, vale a pena estudar, enfim, né? É uma instituição estabelecida por Deus, e nós precisamos preservar, e nós precisamos lutar pelos nossos, né? Com certeza. Da nossa casa. Paty, quero te agradecer pelo seu ministério, pelo seu empenho, pelo seu entendimento a respeito de tudo isso, dizer que é um prazer não só caminhar com você, mas de ter essas pérolas descobertas hoje, né, que sirva de inspiração para cada uma das famílias que estão ouvindo, para cada uma das pessoas que estão nos assistindo, que não parem, não desistam. Vale a pena lutar e preservar não só a nossa família, mas a família da nossa comunidade, nos ajudar como corpo de Cristo, né? Então, te agradeço de novo, quero dizer que foi muito bom, foi um tempo muito bom, e convidar você. Nós, em breve, já teremos o nosso próximo episódio. Quero dizer para vocês que hoje nós expandimos. O JourneyCast não está mais somente no YouTube, nós estamos hoje nas plataformas de música, de podcasts, das mais completas, Spotify, Deezer, Apple e companhia. Então, se você está com oportunidade, consuma esse tipo de conteúdo, compartilha nos grupos da sua família, da sua igreja. Vamos abençoar pessoas. Fica aqui o nosso agradecimento, a sua audiência, e até a próxima.